vou passar a pedir licença para os colegas. O doutor Mauro tem uma agenda na Presidência da República e pediu, se puder, ser o próximo a falar. O doutor Mauro é advogado da União e está atuando também há muitos anos na temática. Obrigado, Tereza, com a permissão dos colegas aqui, Ivan e do MAPA, para falar. Boa tarde a todos, a quem nos assistem aí no Metaverso. Eu sou Mauro O de Almeida. Hoje a Tereza esqueceu o meu Ozinho. Sem meu Ozinho eu não sou ninguém. Eu não sou de Almeida, nem Oliveira de Almeida, sou O de Almeida. E eu sou advogado da União há 25 anos e fiz agora, no último 17 de junho, 39 anos de serviço público. E eu sou daquela época do segundo concurso da AGU, que praticamente foi o primeiro, porque no primeiro passaram 26 colegas, e 4 anos depois nós entramos no ano 2000 e vimos uma AGU que só se defendia, que ainda não tinha organização estrutural das chefias dos advogados da União e públicos, uma AGU, enfim, nascendo. E hoje a gente olha para trás e vê que a AGU avançou demais. A gente hoje já tem jurimetria, a gente tem projeto de redução de litígios, a gente tem um programa de conciliação na nossa Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal. Ou seja, nós temos hoje uma participação muito grande no âmbito jurídico, judicial e organizacional da Administração Pública Federal. Mas a Tereza se referia ano passado, o encontro que nós tivemos era o Encontro Nacional dos Advogados da União, e eu fui convidado a falar lá sobre as perspectivas também nesse sentido de gestão ante essa nova realidade das mudanças climáticas. E depois o comentário era que eu tinha sido o arauto do Armagedon. Na verdade, eu fiz propositalmente isso porque eu queria dar uma chacoalhada nos nossos colegas para a realidade que a gente está vivendo e que a gente teima em não encará-la. A gente teima em, como sempre, é que nem quando a gente tem uma doença que pode nos levar à abreviação da nossa vida, e a gente diz, isso nunca vai acontecer com a gente. E quando acontece, a gente tem que encarar uma doença, muitas vezes, terminal, já com a situação instalada e na casa do sem jeito. E, como disse a colega Karina, a gente já vai fazer 10 anos do Acordo de Paris, que foi quando se estabeleceu a meta de 1,5, ou não alcançar 1,5 de aumento da temperatura a partir da Revolução Industrial. E essa meta já foi alcançada em 2 anos seguidos, na Amazônia, inclusive. Há regiões da Amazônia em que se alcançou 3 graus, 4 graus acima da meta do 1,5. Né? Hoje, a gente tem a gente combate o desmatamento, mas a maior parte da degradação ano passado foi por queimada, e muitas delas naturais. Naturais que eu digo por conta da degradação da floresta ou do aquecimento da floresta. As queimadas foram, então, os maiores elementos de destruição da floresta amazônica no ano passado. Então, há uma nova realidade, porque a contabilidade feita por emissão é feita pelo desmatamento e não pela queimada. Mas aí a contabilidade vai ter que ser mudada para que a gente possa incluir a queimada. Mas vem uma série de elementos, que eu vou falar daqui a pouquinho, que a gente se depara sem a preparação da administração pública para enfrentar esse tipo de nova situação. E aí eu quero dividir a minha fala em 2, não tão extensas. A primeira para dentro da AGU e para a relação da AGU com os órgãos, seja administrativos, seja com os colegas da advocacia privada, dos economistas, das relações internacionais. E a segunda, a parte propriamente dita da COP, o que podemos esperar COP vis-à-vis a nossa atuação.
Então, eu faço coro, primeiramente, para dentro, da fala da Tereza, previamente, e da fala da Isadora, agora, aqui nesse momento. Nós precisamos capacitar os advogados para o meio ambiente, clima, desenvolvimento sustentável. A gente, nesse encontro que a gente se referia, num público de mais ou menos 150 assistentes, menos de 10% já tinham trabalhado com o direito ambiental ou alguma causa ambiental. Mas veja, quando a gente trabalha com direito ambiental e uma causa ambiental, ela pode ser de mais vários tipos. Ela pode trabalhar com uma ação civil pública contra algum desmatador. A gente pode trabalhar com uma ação de cobrança de alguma multa ambiental. A gente pode trabalhar com uma ação para desfazer uma obra não licenciada. Né? Então, não há uma visão macro do que hoje a gente precisa para que a gente possa, então, influir na vida política nacional e até internacional sobre o aspecto jurídico. E isso já me levou a uma conclusão de que a gente tem que ultrapassar as fronteiras do jurídico. Hoje, eu acho que a gente tinha que ter, e aí eu peço a Tereza que leve, já junto com o meu agradecimento pelo convite ao advogado-geral da União, Jorge Messias, e a você, que me convidou também para estar aqui, que é preciso a gente ter uma diretriz de capacitação dentro da escola da AGU. Eu fico muito triste quando eu vejo a liberação de alguém para fazer mestrado e doutorado em Direito Civil na AGU. Com todo respeito a quem faz isso pela escola da AGU. Tá? E fico muito feliz quando eu vejo alguém ir para fazer em direito ambiental e gestão. Tá? Porque, no final das contas, a gente vai... o direito ambiental e climático ele chegou para ficar, seja para nos destruir, seja para nos salvar. Tá? E a gente precisa entender, mas entender ele como um aspecto de gestão orgânica da nossa vida, que inclui economia, que inclui cartografia, que inclui biologia, que inclui regularização fundiária, que inclui diversos aspectos das nossas atividades econômicas. Porque a agenda climática, como disse a Tereza, ela é diferente da agenda ambiental. A agenda climática é uma agenda de desenvolvimento. Isso a ex-ministra Isabela vive falando a larga nas suas falas pelo mundo. É uma agenda de desenvolvimento. E por que ela é uma agenda de desenvolvimento? Porque ela atinge transversalmente a vida econômica e a vida bem vivida de cada ser humano desse mundo. Se a gente quer hoje, por exemplo, o mercado de carbono quer instrumentalizar e monetizar o inventário ou a quantidade de florestas e verde que nós temos que possa fazer a fotossíntese e capturar os gases de efeito estufa. Mas isso implica em você mudar completamente a chave, desde a Revolução Industrial, da utilização de recursos naturais para a produção de algum bem. Você quer conservar a floresta pura e simplesmente e quer pagar por isso. Mas isso implicará em diminuir a produção de algum bem ou serviço que você está apto a fazer. E veja, hoje, ao passo que a gente está buscando diminuir a utilização de combustíveis fósseis, nós estamos querendo aumentar a utilização dos chamados minerais críticos. Cada celular, cada equipamento eletrônico que a gente está usando aqui nessa sala tem um mineral que também degrada o meio ambiente. E eles não estão no espectro de que vão ser reduzidos de utilização. Muito pelo contrário. Do ponto de vista também ambiental e energético, a utilização de nuvens e de grandes servidores, na verdade, nós somos um pêndulo, né? Nós começamos com os grandes computadores que ocupavam quarteirões inteiros de prédios físicos e fomos diminuindo os computadores, fomos diminuindo, até chegar a esses micro
computadores chamados celulares, ou smartphones. Esse aqui é um iPhone 13, sabe? Ele não deu certo, ele é pequenininho assim, mas ele foi um fracasso de venda e eu fui um dos responsáveis por ficar com ele. Ele demora muito pouco a bateria, diferentemente dos outros. Mas a gente diminuiu os componentes e aumentou a utilização de energia pelas nuvens. Hoje, nós temos prédios imensos de servidores para fazer storage de nuvens. E eles utilizam muita água. Eles utilizam para resfriar esses. Então, o pêndulo voltou a ficar gigantesco de novo. Então, se eu pudesse sugerir para a minha casa, eu diria, minha casa, vamos capacitar nossos advogados para ciência política, relações internacionais, direito ambiental e climático, direito da saúde e direito da tecnologia da informação. Porque essas áreas aqui, a IA não vai substituir. A IA não vai dar conta da especificidade que elas têm, das nuances que elas têm, de atuar substituindo o ser humano. E é isso que a gente tem que se preparar. Porque a IA vai nos substituir. Aliás, nós não estamos nem na lista dos 20 profissões que vão se sustentar no prosseguimento do avanço da IA. Os advogados estão fora. Nós somos uma carreira em extinção. Mas a minha percepção é de que as carreiras em que a IA não vai dar conta, dentro da área jurídica, essas sim vão prosseguir. Então, se eu tivesse que, numa primeira conclusão, diria isso para a minha carreira, para a minha instituição, para que as portas para eu sair estão quase aí. Daqui a 3 anos eu formalmente me torno um idoso e posso ir para casa. Mas eu tenho muita preocupação com meus colegas que ainda estão chegando agora e que vão participar 25, 30, 35 anos dentro da casa, e eu quero que essa casa progrida, porque ela foi a minha casa, verdadeiramente profissional, e que eu tenho muito orgulho de ser. Nos últimos 6 anos, até setembro do ano passado, eu fui secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Né? E quando a gente chega a certa idade, a gente começa a contar casos, né? Causos. A nossa vida é cheia de causos. Dentro da AGU, a Isadora acabou de contar alguns aí. Eu conto um também, que eu acho que ela estava lá, se não estava, estava perto, que, por exemplo, naquele caso do chamado Fundo Petrobras, de 1 bilhão e tantos, não fosse uma decisão deste ministro Alexandre de Moraes, esse recurso não tinha sido gasto. Ele foi passado para os estados, foi passado para as Forças Armadas, e, com esse recurso, nós fizemos o combate ao desmatamento de 19 a 22 no estado do Pará. Um dinheiro que foi diretamente para o estado e que foi utilizado no combate ao desmatamento, e a gente conseguiu reduzir um pouquinho o desmatamento. Não agora, que nós estamos reduzindo mais, mas conseguimos reduzir muito o desmatamento lá naquela coisa, lá no estado do Pará. Também, lá na minha experiência como secretário de Meio Ambiente, uma coisa que eu estive chefe da Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente de 2011 a 2016, e lá a gente tem a construção do Código Florestal, que eu estava presente, preconizava que a gente separasse a questão fundiária da ambiental. Infelizmente, isso é quase impossível. É uma coisa, eles são quase irmãos siameses, o fundiário e o ambiental. E essa é uma outra questão para fins de capacitação. Mas o que a gente fez lá foi o CAR automatizado, em que a gente conseguiu fazer com a análise de CAR ficar automatizado. Nós temos cerca de 300 mil imóveis no Pará, e nós conseguimos fazer a validação de mais de 50 mil CARs de uma só vez. A gente ia chegar, a ideia era que a gente chegasse até 2026, antes da minha saída, a 80% dos CAR validados. Essa é uma coisa que a gente esteve tentando colocar no governo federal, já agora por conta do MGI, que está responsável pelo CAR, e a gente ainda não conseguiu. Isso puxa um fio
de que a AGU precisa, ou os jurídicos da AGU, e acho que o teu papel é muito importante nisso, Tereza, de, como você falou mesmo, de um órgão de facilitação de coordenação, porque esse é um dos problemas nossos de qualquer administração pública, é a coordenação dessa administração para uma finalidade comum, de você ter fazer essa coordenação entre os órgãos e tentar colocar isso como uma boa ideia que vai ser bom para todos. E por que eu digo que vai ser bom para todos? Como disse a Isadora, hoje o CAR serve para, inclusive, liberar créditos, né, financiamentos, mas ele não só faz isso, ele faz com que as pessoas que tenham um CAR validado agreguem valor aos seus produtos, seja da agricultura, seja ele da pecuária, seja ele florestal. Então, isso é uma agregação de valor e é isso que tem que ser vendido. Porém, a gente tem um passo atrás para dar conta: regularização fundiária e ambiental. A gente não pode, sobretudo no momento em que se discute já um mercado de carbono regularizado ou oficializado, né, que a gente não tenha regularização fundiária e não tenha regularização ambiental. Porque o pré-requisito para você vender crédito de carbono num mercado regulado é que você tenha legitimidade do título de propriedade. E se você não tiver, você não vai comercializar esse bem no mercado regulado. Então, a gente precisa vencer isso de alguma forma. E o que a gente percebeu na automatização do CAR é que os bancos de dados do IBAMA, o banco de dados do INCRA, o banco de dados da FUNAI, o banco de dados da SPU, eles precisam de um grande mutirão de correção dos bancos de dados. Isso é um esforço gigantesco que a gente tem que fazer, mas é que a gente tem que enfrentar. Então, se eu pudesse dar outra sugestão, é que a AGU pudesse ser aquele elemento de dizer a importância disso para a administração pública federal. Um outro aspecto, e aí eu já vou entrando na parte da questão climática, é que a gente tem fragmentação das atribuições. Então, o que acontece? Vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o exemplo... Nas conferências das partes do clima, já se discutiu mitigação, depois se passou para adaptação, e agora, nas últimas duas COPs, se discutiu um fundo para perdas e danos. O laboratório disso, para quem quer entender rápido, é o Rio Grande do Sul e as enchentes do Rio Grande do Sul de 2023. Né? Mitigação seria se as comportas de Porto Alegre estivessem todas elas com a manutenção em dia, se as matas ciliares dos rios que encheram tivessem com a preservação em dia e as áreas de proteção permanente tivessem com a manutenção em dia. Essa seria a mitigação, ou seja, evitaria que aquilo acontecesse. Adaptação bom, olha, vai acontecer, a gente não fez a manutenção, então a gente vai ter que tirar as pessoas daquele lugar sazonalmente e depois a gente devolve essas pessoas, como acontece em várias partes do mundo, se retira e depois se volta com as pessoas. Isso seria adaptar a uma nova situação que aconteceria quase todo ano. Ok. Perdas e danos, foi o que aconteceu. A gente não mitigou, a gente não se preparou para adaptar, e aí o rio veio e levou tudo. Tem gente, inclusive, que não vai poder morar na mesma cidade. Tem que estar morando já em outro lugar. Né? E não vai voltar para a cidade que morava. Então, isso é perdas e danos. O resto é o fim do mundo. Mas nós não vamos chegar a esse ponto. Né? Então, quem quer ver o que é mudanças climáticas é isso. Nós tínhamos que mitigar, e como é que a gente mitigaria o desmatamento, a queimada na Amazônia? Reflorestando, não cortando corte raso, não fazendo corte raso na Amazônia. Essa era mitigar. Adaptar seria já, bom, o que é que a gente vai fazer a partir de que está 1,5, não sei o quê, a água, o peixe, o rio que está secando, o que é que a gente vai fazer com isso? Tá? Perdas e danos, nós não podemos mais viver aqui. Tá?
Então, assim, essas coisas às vezes chocam, mas é o que está acontecendo. Já está acontecendo. Em algum lugar do mundo, inclusive. Né? Mas aí a gente se defronta com uma coisa que a gente descobre que a Defesa Civil é um órgão municipal. E o licenciamento e a fiscalização, basicamente, é estadual. E o governo federal é quem tem o dinheiro. Então, lá no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Até a AGU fez um grupo especial, não foi? Para atuar lá. Por quê? Porque a gente não tem velocidade para dar conta da tragédia como elas acontecem. Isso já aconteceu em Teresópolis, já aconteceu em Petrópolis, já aconteceu em Brumadinho, em Mariana, e aconteceu de novo no Rio Grande do Sul. E aí já tem mais de 10 anos e a gente não consegue vencer, do ponto de vista instrumental, jurídico, a velocidade que a gente precisa para dar resposta às tragédias ou aos chamados eventos extremos. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu festejei muito, tá? Teve gente que não festejou, mas eu festejei até pelo símbolo, pelo nome que ganhou. Né? O grupo, ou um comitê, Maria da Conceição Tavares na AGU. Eu espero verdadeiramente que esse grupo dê bons resultados, até para a professora Maria da Conceição Tavares não vir puxar o pé de ninguém. Porque ela era braba. Né? E, assim, trabalhar do ponto de vista filosófico, científico, político, social, mas ciência aplicada, como disse a nossa colega Tereza lá na primeira fala, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E do ponto de vista agora da COP, né, eu estou na presidência da COP, trabalhando no background. Essa minha fama de resolvedor de problemas me trouxe para organizar a parte do background da COP, as coisas acontecerem. Mas essa COP é o que o presidente André Corrêa do Lago tem falado da COP da implementação. Quase tudo que tinha que se discutir do ponto de vista científico, de diretrizes, de objetivos a serem alcançados, de coisas, financiamentos a serem feitos, isso já foi discutido. O que nós temos agora é que colocar isso em prática. E essa é uma das maiores dificuldades. Por exemplo, se estabeleceu no ano passado em Baku que se iria ter um fundo de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano para financiamento climático e perdas e danos. No final das contas, se decidiu que seria 300 bilhões de dólares a se negociar novamente em Belém a possibilidade de aumentar. Porém, na reunião agora de Bonn, que é praticamente onde se decide a agenda da COP, é uma pré-COP em Bonn, todos os anos tem, antes das COPs. A COP do clima é a única COP que acontece anualmente, as outras acontecem de 2 anos, 3 anos em 3 anos, 4 em 4 anos. Ela é a única que acontece anualmente, ela ficou muito exposta, muito visível, né? Por conta exatamente da agenda, que é urgente. Mas ela está com uma dificuldade de implementação. As guerras regionais trouxeram novamente a discussão de uso de combustíveis fósseis. O nosso Laranjão disse que vai puxar petróleo e gás até a última gota, e ele lidera essas coisas, então. E a Europa também está se vergando a isso, voltando a usar carvão por conta da dificuldade do gás que vinha da Rússia e não pode mais usar, e voltou a pensar em a utilização de carvão. As guerras também estão tirando os recursos que eram para financiamento climático e levando para a compra de armas. Então, assim, Belém vem num momento geopolítico muito grave e complexo e que vai ter que dar conta de um resultado em que todos esperam, exatamente por ser na Amazônia, independentemente das dificuldades estruturais, infraestrutura, etc. Mas é a primeira COP, depois de 3 anos, que está num país democrático. As outras 3 COPs anteriores foram em países que são ou reinos ou ditaduras, né? E há uma necessidade da sociedade civil internacional de participação.
A gente espera que a Green Zone, que é onde a participação da sociedade civil fique muito forte a partir dessa necessidade. Porém, a gente espera também que as negociações, o presidente André tem falado de um grande mutirão, e o mutirão não é uma coisa que se traduza para outras línguas, porque é uma língua tupi, fazer coisas no coletivo, é a etimologia da palavra mutirão, e ele quer que essa coisa da participação coletiva seja importante para fins de implementação. Nós temos agendas de ação, de mobilização, a cúpula de chefe de Estado, os círculos de ministro da Fazenda, os círculos dos ex-presidentes das COPs. Tem muita coisa sendo debatida e eu gostaria que a minha instituição também fosse um elemento de participação ativa dentro da COP. Se não como ativo para a negociação, porque esse é um papel do Ministério das Relações Exteriores, e ninguém quer tirar a atribuição de ninguém, né, doutora Tereza? Mas, assim, pelo menos como observadores de uma agenda que vai cada vez mais ficar proeminente na AGU e fora dela, como já é, de fato. Mas nós precisamos ter na AGU pessoas especializadas em relações internacionais, direito internacional, de convenções e tratados internacionais, mas que formem um grupo pensante para, primeiro, a implementação daquilo que é. Eu, por exemplo, sinto falta até hoje de uma regulamentação da OIT, a famosa OIT 169, e a Isadora já deve ter se deparado inúmeras vezes no Supremo Tribunal Federal com o tema, mas a gente não tem uma regulamentação. O que é consulta prévia livre informada, o que são o significado de tribos para nós, que está na OIT, mas não temos isso. A gente não pode nem usar tribo aqui, porque nós somos aldeia, né, indígenas, etc. Então, isso é importante, e a gente já devia ter pensado nisso verdadeiramente e feito uma proposta para o governo federal por dentro da AGU. Eu sempre defendi que a AGU seja um instrumento de produção científica. E a Tereza, fiquei muito feliz com a indicação dela, apesar de ter muito respeito pela Mariana, porque a Tereza vem da academia, mas sempre aplicando aquilo que estuda, aquilo que ensina, aquilo que apreende por dentro também da AGU, né? O que é exemplo essa questão das licitações sustentáveis. Então, paro por aqui, acho que já falei demais, e eu vou ter que me retirar, eu peço mil desculpas por conta disso, eu tinha separado 2 horas para ficar aqui com vocês, e eu vou ter que voltar lá para a presença da COP, porque o povo está me chamando lá. Eu tenho certeza que o Ivan também está sendo chamado, a Isadora também está sendo chamada, o Paulo, né? Carlos está sendo chamado, a Karina também pode ser chamada, mas é que realmente a minha coisa vai acontecer daqui a 3 meses, né? E a gente tem que dar conta disso para fazer uma boa COP30. Tá bem? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, tá, Tereza?